Fala galera, vamos começar então a nossa última aula dessa construção do mindset. Hoje a gente vai falar sobre o mindset vencedor, ou seja, como você montar e construir esse mindset vencedor que vai te trazer resultados para o resto da sua vida, que vai te trazer resultados por um longo período da sua vida, de forma consistente e uma evolução muito grande. Vou colocar uma apresentação então aqui, que eu preparei para vocês, para que vocês possam acompanhar. Então a gente está aqui na aula 5 e vamos falar sobre o mindset vencedor. Uma das perguntas que as pessoas fazem olham você tradando, olham você conseguindo resultados, mostram um relativo sucesso, mostram que você está conseguindo performar, mostram que você está conseguindo ter uma sequência bastante positiva de resultados, uma sequência bastante positiva de ganhos, e mostra que você é consistente. Mas você acha que o sucesso vem como? Vem da consistência, que é você fazer exatamente aquilo que você vinha fazendo por vários dias, meses e anos, construindo, aumentando o seu conhecimento, com treino duro, com longo prazo, com paciência. Faz 14 anos que eu estou dentro do mercado financeiro. E o que eu posso falar para vocês é que todos os dias eu aprendo alguma coisa diferente. Todos os dias eu treino duro para aprender algo diferente e para melhorar ainda mais aquilo que eu errei. Mas você não precisa passar pelas dificuldades que eu passei, sofrer as perdas que eu sofri, passar por momentos muito difíceis pelos quais eu passei lá atrás. Você pode se antecipar a isso. Você pode fazer um planejamento com um treino correto, uma dedicação correta e não ter que passar por tudo isso. E você passar por coisas melhores, você se colocar num patamar acima do patamar que eu estou hoje, porque você vai se desenvolver, porque você vai ver mais alternativas, porque as suas experiências de vida às vezes são maiores do que a minha e isso pode te dar vantagem. Então você precisa usar tudo isso a seu favor. Você tem que pensar 360, você precisa pensar em absorver todo aquele conteúdo, todo aquele treinamento, avaliar, questionar, para que você consiga realmente criar esse mindset vencedor, para que você possa criar sucesso, para que você possa criar consistência. Então o sucesso, ele vai vir se você de forma consistente produzir aquele resultado. Bom, quando a gente vai falar de Fórmula 1, igual a gente vem falando de pilotos, por exemplo, o Ayrton Senna com certeza é um grande ídolo para todo mundo, uma grande inspiração, não só por ganhar corridas, mas por mostrar todo o esforço, toda a dedicação, toda a força de vontade, a vontade de vencer que ele tinha e que ele teve que superar, inclusive vindo de família que já tinha recursos, que já era bem sucedida, ele mudar completamente e falar, bom, eu não vou tocar os negócios dos meus pais, eu vou ser um piloto de Fórmula 1. Ele não foi qualquer piloto, ele foi o piloto. E há outros casos de pilotos que também têm muita força e dedicação e conseguem resultados realmente incríveis. Mas o que eu quero frisar para vocês é que, como todo brasileiro já conhece essa história de sucesso do Ayrton Senna, ele passou pelas categorias iniciais, pelo kart, pela Fórmula 3, antes de chegar até a Fórmula 1 e foi ganhando essas categorias. Ou seja, ele só conseguiu se tornar piloto de Fórmula 1 por ter ganhado e iniciado nas outras categorias. Não tem como você ser um piloto de Fórmula 1 sem você ter passado pelo kart, sem você ter passado pela Fórmula 3, até você poder chegar na Fórmula 1. E na Fórmula 1, quando ele chegou, ele não tinha o melhor carro. Então ele ajustava o carro dele, ele treinava,
via os pontos fortes, os pontos fracos que o carro dele possuía, e ele levou 3 anos para ele ir para uma equipe e sagrar campeão dentro daquela equipe com um carro bom e poder competir de igual para igual com as outras pessoas. Então hoje o que eu vejo, traçando já o paralelo, é que às vezes o trader ele quer que a ferramenta seja melhor, que a internet seja power, que o computador seja aquele mega computador top da galáxia, e aí ele já quer partir para a conta real e sair operando. Calma, usa o computador que você tem, evolui o passo a passo, ganha dinheiro para você ir conquistando as suas coisas, para que você vá evoluindo, para que a falta de equipamento, para que a falta, as dificuldades que você tenha não sejam uma desculpa para você não dar certo. Então imagina só se o Ayrton Senna desse a desculpa de que ele nunca poderia ser um campeão mundial se o carro não melhorasse, se a situação de patrocinadores ou qualquer coisa não melhorasse. Ele lutou para chegar até aquele nível, ele lutou para chegar até aquele patamar, mas ele passou o passo a passo, ele respeitou cada etapa para chegar lá. Hoje a gente vê um piloto de Fórmula 1 e fala, bom, legal, eu gostaria de ser um piloto de Fórmula 1, e você já quer entrar direto para a Fórmula 1, você não quer passar pelo kart, você não quer passar pela Fórmula 3, você não quer fazer aquelas corridinhas que não tem ninguém assistindo, você não quer passar por aquelas corridas que você tem lá uma equipe que mal tem equipamento, que mal tem budget, mal tem orçamento para que você possa treinar, e você tem que economizar os pneus, ou você tem que economizar um monte de coisa. Essas dificuldades, esse passo a passo que você dá, é o que constrói o seu castelo a longo prazo, é o que te dá sustentação, é para não ser um prédio, igual o pessoal fala, com fundação de barro, que a qualquer momento pode cair, ou a qualquer momento pode quebrar. Então você consegue construir esse passo a passo, com treino, com dedicação, respeitando o amadurecimento dessas informações que você tem. Então, para você construir esse mindset vencedor, você precisa lembrar sempre do início, se proteger, treinar de verdade e começar a executar aquilo que você planejou. Se você não seguir essa linha, dificilmente você vai conseguir resultados. Então, se você quer se tornar um trader, quer ter um sucesso e conquistar as coisas que eu consegui conquistar, você precisa passar por essas etapas, você precisa respeitar essas etapas, você não precisa sofrer o que eu sofri, você não precisa passar por uma situação tão ruim quanto eu passei, você pode ser melhor que eu, você pode ter uma facilidade a mais do que eu, igual hoje os pilotos de Fórmula 1 hoje em dia, eles têm mais tecnologia, eles têm mais segurança, então tudo que foi feito pelo Ayrton Senna, pelo Niki Lauda, pelo Schumacher lá atrás, foi feito para que hoje você tivesse mais tecnologia, mais segurança e pudesse levar para as pessoas a possibilidade de serem melhores do que eles, superarem aquilo que eles conseguiram fazer. E é isso que a gente está tentando construir através do mindset, que é a primeira coisa, o primeiro passo para que você realmente possa ser um trader fora de série. A construção desse mindset. Bom, os lutadores, antes de lutar pelo título mundial, eles não passam por várias fases, precisam vencer muitas lutas, precisam treinar, vencer e provar que eles podem realmente lutar ou disputar esse título mundial. O título mundial é você operar conta real, é você conseguir ter resultados consistentes na conta real, você ser merecedor, estar pronto para a conta real. E para você fazer isso, você precisa estudar dentro do simulador de verdade. Você precisa levar a sério aquilo que você está fazendo. E pode ter certeza que se você levar a sério, se você realmente buscar ter aqueles resultados, você vai conseguir replicar em conta real aquilo que você está fazendo. É igual o exemplo do inglês, das aulas de inglês, é igual aos exemplos da luta, é igual aos exemplos do piloto de Fórmula 1, é isso que vai ser o diferencial para você construir esse mindset vencedor. O planejamento, a consistência,
Lembra da história da tartaruga e do coelho? Bom, a tartaruga fez o planejamento sabendo que o coelho poderia se perder no meio do caminho em função da arrogância, em função de saber que poderia vencer a qualquer minuto, em função de que poderia deixar as coisas para a última hora, sem planejamento. E a tartaruga foi lá e surpreendentemente venceu. Venceu pela consistência, por saber aquilo que ela precisava fazer e não ter se desviado desse caminho, não ter mentido para ela mesma. Foi humilde. Essas histórias talvez sejam bobinhas e você fala, pô, isso eu já sei. Quando você fala isso eu já sei, você acabou de matar a possibilidade de você construir um insight na sua cabeça, de você ter uma ideia nova, de você poder aprender alguma coisa. Quando você fala a palavra isso eu já sei, você se fecha para você evoluir. Então, para você evoluir, você não pode usar isso eu já sei. Você precisa continuar em frente e você precisa questionar, entender, ouvir, questionar e treinar, aplicar para ver se aquilo é bom ou não é bom. Então é só desse jeito que você consegue construir um mindset vencedor. Nenhum caminho é rápido. Um trader também vai passar por todas essas dificuldades. Eu tenho certeza que você também vai. Você vai passar por um loss que você não gostaria de ter. Você vai passar por uma perda em um trade que você não gostaria de ter, por falta de paciência ou qualquer coisa. Você vai apanhar, você vai chorar, você vai sofrer, mas você vai vencer. Por que eu sei que você vai vencer? Porque se você seguir esse planejamento e lembrar de todos esses exemplos que eu dei aqui para você, de como que funciona a cabeça do lutador, como que funciona a cabeça do piloto, como funciona a cabeça do auto-executivo, como funciona a cabeça de quem está aprendendo inglês, se você parar e prestar atenção em uma única frase, todo mundo para conseguir alcançar aquilo passou por N e N degraus. Ele não chegou lá à toa. Ele conquistou aquilo lá. E é por isso que aquilo que ele conquistou é consistente, é real, é palpável, é diferenciado. Então, para você conseguir conquistar as mesmas coisas, você precisa ter a calma, ter a tranquilidade e ter a paciência de que se você fizer as coisas do jeito correto, se você treinar do jeito correto, se você não mentir para você mesmo, você vai chegar lá, com determinação, com fé e muita vontade de vencer. E assumindo a responsabilidade que a vitória ou a derrota é sua. Você é o responsável e o único responsável por escrever a sua história. Então pense muito nisso para que você consiga treinar e se dedicar a partir de agora ao conteúdo que a gente vai disponibilizar para você aprender sobre o mercado financeiro. Sem você ter construído esse mindset, sem você ter conseguido prestar atenção em tudo isso que a gente veio falando nesses últimos 5 vídeos, você pode até aprender a estratégia, mas você não vai conseguir ser consistente no mercado ou você vai apanhar mais do que você deveria. Esse é um dos conteúdos mais importantes desse curso. Por favor, preste atenção nisso que a gente disse ao longo dos últimos 5 vídeos e durma e acorde pensando nessa construção, nesse planejamento. Tenha fome de conseguir transferir isso para o seu treinamento, transferir isso para você se tornar um trader de verdade. Você precisa disso para você saber o quão difícil vai ser, mas o quão recompensador vai ser a hora que você conseguir chegar lá. E você nem vai perceber, simplesmente você vai fazer. E a hora que esse simplesmente você está fazendo acontece, é a melhor sensação do mundo. Tá legal? Então lembre, você já venceu, você está vivo, você tem oportunidades à sua frente. O que você precisa é lembrar como chegou aqui, como você conseguiu chegar aqui, se protegendo, conhecendo o inimigo antes de você poder atacar, se cuidando, com planejamento, com segurança, com tranquilidade. É só assim que você vai conseguir construir esse mindset
e ter resultados realmente satisfatórios. Tá legal? Então me despeço dessa primeira etapa que a gente fez sobre mindset. Me despeço então dessa primeira etapa que a gente fez aqui do mindset, onde a gente quer construir esse mindset vencedor com bons exemplos e mostrar o que você precisa fazer, o jeito que você precisa fazer, como você precisa se portar para você realmente ter resultados diferenciados. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, assistam quantas vezes for necessário antes de você começar as aulas sobre estratégia.